Talvez essa seja uma das partes mais difíceis do Pai Nosso, porque é fácil pedir perdão, mas é muito mais profundo viver o perdão. E Jesus sabia disso. Por isso, quando ensinou essa oração, ele não separou aquilo que recebemos daquilo que transmitimos, porque no reino de Deus, quem é alcançado pela graça também se torna instrumento dela. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Isso não é apenas uma frase religiosa, é uma revelação. Porque Jesus não veio apenas para cancelar uma dívida, ele veio para transformar o coração de quem foi alcançado pelo perdão. E talvez seja exatamente aqui que muitos ainda não entenderam o que aconteceu na cruz. Porque a cruz não produz apenas alívio, ela produz transformação. Antes de Jesus, o homem carregava culpa, peso, acusação, distância de Deus. Mas quando Jesus entrega a própria vida, ele abre o caminho do perdão, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas. Efésios 1:7. O perdão não nasceu em nós, nasceu nele. Foi Jesus quem tomou sobre si aquilo que era nosso, a dívida, a condenação, a separação. E então, o perdão deixou de ser apenas uma ideia. O perdão ganhou rosto, ganhou voz, ganhou expressão. Jesus. E isso muda tudo, porque agora, quem encontra Jesus, encontra perdão. Mas não apenas isso. Encontra também um novo coração, porque o perdão que vem de Deus não para em nós. Ele continua através de nós. E talvez seja exatamente isso que Jesus queria revelar naquela oração, porque ele não disse apenas, perdoa as nossas dívidas. Ele acrescenta, assim como nós perdoamos. Ou seja, existe consequência, existe fruto, existe evidência. Quem foi alcançado pelo amor de Cristo começa a amar diferente. Quem foi perdoado profundamente começa a enxergar as pessoas de outra forma. E isso não significa que a dor desaparece facilmente. Não significa que tudo deixa de machucar. Jesus nunca fingiu que as feridas humanas eram pequenas. Ele viu rejeição, traição, abandono, humilhação. Mesmo assim, na cruz, ele diz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Isso é muito maior do que religião. Isso é o próprio coração de Deus sendo revelado. Porque Jesus não apenas ensinou o perdão, ele viveu o perdão até o fim. Então tudo começa a fazer sentido. O Pai Nosso não está ensinando apenas uma oração bonita, está revelando Jesus em cada palavra, porque Ele é o perdão do Pai revelado ao mundo. E quando Ele vive em nós, algo começa a mudar dentro de nós também. O orgulho começa a morrer, a dureza começa a quebrar, a necessidade de vingança perde força, porque ninguém que entendeu verdadeiramente a cruz continua igual. E talvez seja por isso que tanta gente conhece versículos, mas ainda vive presa à falta de perdão. Porque ouvir sobre Jesus não é o mesmo que permitir que Ele transforme o coração. O reino de Deus não é aparência espiritual, é transformação interior. E o perdão é uma das maiores evidências disso. Porque perdoar vai contra a natureza humana. A natureza humana quer cobrar, quer devolver, quer ferir de volta, mas Jesus revela outro caminho, o caminho da cruz, o caminho da graça, o caminho do amor que interrompe ciclos de dor. E então aquela frase ganha ainda mais profundidade, assim como nós perdoamos, porque isso não fala de perfeição, fala de direção. Fala de alguém que foi tão alcançado pela misericórdia que agora começa a transmitir aquilo que recebeu. E isso revela Jesus. Porque onde Jesus governa, o perdão começa a nascer, talvez lentamente, talvez em meio a lágrimas, talvez ainda em processo, mas começa. Porque Cristo não produz apenas palavras bonitas, Ele produz vida nova. E talvez hoje existam nomes que ainda pesam na sua memória, feridas que ainda doem,
situações que marcaram profundamente sua história. Mas Jesus não está chamando você para carregar correntes eternamente. Ele está chamando você para viver livre, porque quem vive preso ao ódio continua conectado à própria ferida, mas quem entrega isso a Cristo começa a experimentar cura. E isso não significa esquecer, significa entregar o direito de vingança, tudo nas mãos de Deus. Foi exatamente isso que Jesus fez, e agora Ele nos convida a seguir o mesmo caminho, não pela força humana, mas porque o amor dele começa a nos transformar por dentro, e então o Pai Nosso deixa de ser apenas uma oração repetida. Ele se torna um espelho do próprio Cristo, porque Jesus é o perdão que desceu do céu. E quando Ele vive em nós, o perdão continua alcançando outras pessoas através de nós, e isso continua hoje, agora, em cada coração transformado pela cruz, porque aquele que foi verdadeiramente perdoado aprende a liberar perdão também. Jesus, de novo, em cada palavra.